Nós vamos seguir então com a próxima sessão que teremos na sequência, que será apresentada pelo Dr. Marcelo Borges, a quem peço que retorne ao palco, desta vez recebido pelo nosso anfitrião, Dr. Marcelo. E para palestrar sobre a participação do condômino não kit nas assembleias, eu passo então a palavra ao Dr. Marcelo Borges. Boa tarde a todos. É um prazer estar de volta novamente aqui no Encontro Síndicos. Encontro que já tem aí 21 anos de duração. Encontro que já entrou no calendário carioca como um evento que não pode faltar em momento algum para a vida de gestões condominiais. É um prazer estar nesse encontro que tem um viés especial, que é o primeiro encontro de síndicos do novo presidente da ABAD, meu amigo Carlos Samuel, a quem eu agradeço o convite de permanecer na diretoria da associação. É uma honra estar na diretoria agora capitaneado por você, meu amigo, e será um prazer estar até o final dessa jornada sua como presidente da ABAD, que eu espero que se estenda durante vários mandatos, né? O tema que me coube foi a participação do condômino não kit nas assembleias condominiais. A gente sabe que essa situação de participação do condômino não kit, do condômino pontual, ainda gera muitos problemas, algumas dúvidas, algumas inquietudes nas assembleias condominiais. A Assembleia Condominial, a gente sabe que é o palco talvez mais importante no momento de congraçamento no condomínio edilício. Na estrutura da administração de um condomínio, a Assembleia pode ser considerada como sendo o órgão máximo, no topo da pirâmide dessa estrutura da administração do condomínio. Nas outras bases ficam o síndico, os conselhos consultivo, fiscal, comissões que são eventualmente constituídas, mas no topo da pirâmide, no órgão soberano, o órgão máximo na estrutura administrativa, a Assembleia realmente se destaca como sendo o ambiente mais importante e decisório na vida, no cotidiano de um condomínio edilício. A Assembleia é um momento realmente de decisão, né? É um momento de deliberação, é quando os destinos do condomínio são traçados, são delineados, são discutidos, para que tudo aquilo que nós almejamos morando em condomínio edilício, que é qualidade de vida, que é um ambiente de preservação, de valorização do nosso patrimônio, sejam ali discutidos e sejam deliberados pela maioria que se dispõe aí numa Assembleia Condominial. Silvio Capanema de Souza, né, até relevando a importância da Assembleia de Condomínio, ele tem uma tese segundo qual em todo congraçamento, toda reunião de pessoas, o diabo, Satanás, sempre manda um representante. É a tese que Capanema sustenta. À exceção de Assembleia de Condomínio, onde o diabo, Satanás, não manda um representante, ele faz questão de estar presente, né? Então, nesse momento, ele não manda ninguém, ele está presente ali, né, para participar desse cenário. Mas não é tão bem assim. Nem toda Assembleia Condominial ela pode ser considerada como um cenário de guerra, como um cenário hostil. A Assembleia Condominial ela serve para que todos decidam, e essa decisão tem que ser tomada com viés democrático, com a participação, evidentemente, de todos. E, eventualmente, alguns condôminos que não cumprem com suas obrigações condominiais querem participar das assembleias condominiais, nutrem um desejo de participar das assembleias condominiais. Então, como isso está encaixado, como isso está definido na legislação brasileira? Em primeiro lugar, até o atual Código Civil, o código que está em vigência desde 2003, um código já de 15 anos de vida, né, pública aqui no Brasil, até o atual Código Civil não havia na legislação brasileira nenhuma norma positiva que estabelecesse o modo de participação do condômino não kit, do condômino pontual, do condômino inadimplente nas assembleias condominiais. A lei, que até então era soberana a traçar as normas positivas do condomínio, que era a Lei 4.591 de 64, era só ela abrilhantava as normas positivas na relação jurídica condominial, nada falava sobre a participação do condômino não kit nas assembleias condominiais. Então, até o atual Código Civil, o condômino inadimplente poderia participar das assembleias perfeitamente, porque não havia nenhuma norma
que proibisse, que cerceasse o direito do condômino pontual de participar das assembleias. Só as convenções condominiais, evidentemente, as convenções elas cuidaram de preencher essa lacuna na lei, na legislação, e a maioria das convenções passou a traçar normas proibindo ou cerceando o direito do condômino não quite de participar das assembleias. Mas os condomínios desprovidos de convenção ou condomínio nos quais as suas convenções não tiveram cuidado, desvelo de traçar essa proibição, a lei nada falava, a lei era omissa, portanto, a participação do condomínio inadimplente era permitida pela legislação 4591 em razão da sua omissão. Aí veio o atual Código Civil e preencheu essa lacuna. O atual Código Civil, ele no artigo 1335, que é o artigo que trata dos direitos do condômino, é o artigo que destaca 3 direitos dos condôminos. Evidentemente que os condôminos têm mais direitos do que esses 3 que foram destacados pelo legislador. Mas o legislador resolveu alçar a um patamar de importância esses 3 direitos, destacou no artigo 335, através de 3 incisos, os direitos do condômino. Então lá, são direitos do condômino: usar, gozar, fruir, dispor das suas unidades autônomas. Lógico, né? É um direito consagrado de propriedade do condômino dele usar o seu imóvel, dele dispor do seu imóvel, ou seja, vender, alienar o seu imóvel, usar o seu imóvel, fruir o seu imóvel, um direito consagrado do condômino. Inciso 2, são direitos do condômino: usar as partes comuns de acordo com a sua destinação e desde que não exclua essa utilização os demais consumidores. Ou seja, o caráter dúplice de propriedade é aí prestigiado nesses 2 incisos. O que é um caráter dúplice de propriedade? Viver em condomínio é viver num ambiente duplo de propriedade. A propriedade individual que converge o quê? Com a propriedade comum. Né? Eu, quando moro em condomínio, eu estou convergindo, estou vivendo em 2 propriedades convergentes no mesmo organismo. A propriedade que eu exerço sobre a minha unidade autônoma, né, meu apartamento, minha sala, minha loja, e depois, quando abro a porta, eu piso numa outra propriedade, que é a propriedade comum. Então, as 2 propriedades estão aí prestigiadas nesses 2 direitos destacados pelo legislador. No segundo inciso, é usar as partes comuns conforme a sua destinação e desde que não exclua dessa utilização os demais possuidores. E como terceiro direito destacado pelo legislador está lá: são direitos do condômino votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Né? Então o legislador relevou também a participação e a votação do condômino na Assembleia como sendo um direito importante, destacado de forma positiva no Código Civil. Só que, ao contrário dos 2 direitos destacados, aqui nós temos uma norma restritiva de direitos. Por que uma norma restritiva de direitos? Porque o legislador apresenta o direito, aliás, os 2 direitos, que é votar e participar, só que, para que o condômino possa exercer esse seu sagrado direito, ele tem que respeitar uma condição. Que condição é? Estar quite com as suas obrigações condominiais. Se ele não tiver quite com essas obrigações, ele não poderá exercer esses direitos, que é de votar e que é de participar das assembleias. Então vamos à primeira indagação. Já está claro, né, que está cerceado o direito do condômino não quite de votar e participar das assembleias. Com relação ao cerceamento do direito de votar, nenhuma digressão. Né? Simplesmente o condômino não vai poder votar na Assembleia, não vai poder votar nas matérias destacadas na ordem do dia daquela Assembleia eventualmente convocada. A indagação que se faz, e ainda até hoje algumas pessoas fazem esse tipo de indagação, qual é o efeito do cerceamento da participação do condômino? Vocês percebam que são 2 direitos que são cerceados do condômino não quite. É o direito de votar e o direito de participar das assembleias. São os 2 direitos cerceados. Né? Então, com relação ao direito de votar, tranquila a interpretação, e qual a interpretação que nós temos que dar com relação ao cerceamento ao direito de participação das assembleias. Por incrível que pareça, ainda há vozes ainda que defendem que esse cerceamento do direito de participação
Proíbe, inclusive, que o condômino esteja dentro do recinto aonde a assembleia está sendo realizada. Se a assembleia fosse, se aqui estivéssemos uma assembleia de condomínio, né, se tivesse um condômino pontual entrando naquela porta, eu teria então que proibir a entrada dele, porque estaria cerceado de participação. Até hoje, ainda tem gente que defende isso, e recentemente um artigo de um advogado de São Paulo defendendo a não participação física do condômino em assembleia, entendendo que o termo participação é um termo que tem que ser interpretado de forma restritiva, então a participação, ela é a participação, inclusive, no ambiente físico onde a assembleia está sendo realizada. Evidentemente que é um entendimento bastante minoritário, porque não é esse o alcance da lei. E a gente chega a algumas conclusões, algumas interpretações para defender que a participação cerceada pelo legislador é a participação deliberativa do condômino, e não física do condômino. Primeiro, são duas situações, são dois pilares de defesa nessa tese que a gente aqui apresenta de forma breve. O primeiro está na própria interpretação gramatical do texto legal. A gente tem regras de hermenêutica, que fazem com que a gente possa definir e alcançar os efeitos da legislação de acordo com ela foi engendrada pelo parlamentar, de acordo com ela foi engendrada pelo legislativo. Uma das regras que nós temos é a regra simplesmente gramatical, ou seja, a interpretação literal do texto da lei, que talvez dentro da ciência da hermenêutica seja a regra mais simples, a mais simplória, a menos técnica que nós temos, mas não serve aqui para esse caso. Ou seja, no mero encaixe dos vocábulos, nós podemos muito bem definir que a intenção do legislador foi cercear a participação deliberativa do condômino impontual, do condômino não quite, e não da participação física do condômino. No mero encaixe da lei. Eu vou repetir o texto da lei. São direitos do condômino votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Ou seja, delas participar uma mera concordância verbal, que participar o quê? Das deliberações da Assembleia. Então, está clara a mera interpretação literal do texto legal que o cerceamento aqui então estabelecido é o cerceamento do condômino de participar o quê? Das deliberações da Assembleia. E um outro pilar de defesa, eu falei que eram dois, é o pilar meramente constitucional. Dentro da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, ou seja, aquilo que está esculpido na Constituição, no artigo 5º e seus vários incisos da Constituição, que tratam os direitos fundamentais, está lá o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito que a sua honra não seja violada, em momento algum, o seu nome, isso tudo, o direito ao seu patrimônio, o direito à moradia, isso são direitos consagrados, esculpidos na Carta Magna, como direitos que devem ser respeitados, não só na relação entre o homem e o Estado, como também na relação entre particulares, na dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Ou seja, cercear eventualmente o direito do condômino de participar fisicamente da Assembleia Condominial poderá provocar, inclusive, uma violação a um desses direitos fundamentais esculpidos na Carta Magna. Como, por exemplo, o condômino, mesmo não quite com o seu condomínio, ele pode ter sua honra maculada numa Assembleia Condominial. Não é incomum, em alguns condomínios, em razão até da efervescência negativa que é dirigida ao condomínio pontual, que ele seja hostilizado. Eu já participei de uma Assembleia de Condominial, onde um condômino não quis falar na Assembleia do condomínio, ele foi xingado. Ele foi xingado pelas pessoas presentes. Lógico que as pessoas ficam nutrindo aquela raiva que ela estava aflorando, e ele foi e demandou uma ação judicial. Tem um caso de um condomínio em São Paulo, que ficou famoso em grande mídia, que era um condomínio do segundo andar de um edifício que estava devendo cotas condominiais em períodos bem longos. Inclusive com uma ação judicial, mas aquela ação que não andava, em razão de todos os problemas que a ação judicial corre, o Gabriel Feijó, na primeira palestra, apresentou para vocês toda essa via crucis que é trilhar um procedimento processual até chegar à satisfação do crédito do condomínio. Enfim, uma ação judicial longa, até que foi eleito um novo síndico desse condomínio, que tinha uma ira danada desse devedor, e deu a seguinte ordem ao porteiro,
como esse condomínio morava no segundo andar, ele deu a seguinte ordem ao porteiro: quando o fulano chegar aqui no prédio, você não pode permitir que ele use o elevador. Ele, a partir de agora, vai subir pela escada para ir para o apartamento dele. E o porteiro, né, evidentemente, obediente, né, ele acatou as ordens do síndico, respeitou as ordens do síndico. Quando esse condomínio entrou na determinada tarde para ir ao seu apartamento, o porteiro se portou dentro, no elevador, né? Olha, infelizmente o senhor não pode usar o elevador. Por quê? Ordem do síndico, o senhor é devedor, né? O porteiro inclusive, tinha uma persuasão bastante peremptória, né? O senhor é um devedor, né? E o síndico falou que o senhor não pode subir o elevador. Ou o senhor paga as suas contas, né? Ou o senhor sobe do estado, né? O porteiro não tem uma retórica, né, diferente, né? Um porteiro qualificado, enfim. Então, o condomínio, né, não ia brigar com o porteiro, outros moradores foram chegando, e os moradores também apoiaram a conta do porteiro, né, realmente você vai subir, toda aquela farra condominial que a gente já conhece, a gente gosta disso, etc. E tal. O condomínio sucumbiu, né, ele resistiu àquela pressão toda no hall de entrada e subiu o seu apartamento e foi lá subir de escada. Só que semana seguinte procurou um advogado que demandou uma ação judicial contra o condomínio, danos morais, né, com toda a situação, o cenário vexatório pelo qual ele passou. Resumo da operação: foi bem sucedida, né, ele ganhou a ação e a indenização recebida foi superior, inclusive, à dívida condominial dele. Ou seja, quem pagou a cota condominial inadimplente foi quem? O condomínio, né? O condomínio. Então, a gente tem que ter muito cuidado no momento de interpretar e de utilizar aquilo que está disposto no inciso 3 do artigo 335 do Código Civil, no momento de cercear o condômino de uma assembleia condominial. Então, o condômino, mesmo não quite, ele vai entrar no ambiente condominial, onde a assembleia está sendo realizada, ele vai assinar a lista de presença, vai registrar a sua presença normalmente e vai sentar, né, aonde ele quiser e vai ouvir, né, os debates apenas como ouvinte. Ele vai estar cerceado de participar deliberativamente da Assembleia, ou seja, os debates que vão ser produzidos durante a Assembleia, até que cheguemos às deliberações pretendidas na ordem do dia, ele não vai poder participar. Ele está cerceado o direito de participar. Marcelo, posso fazer isso? Não só pode, como deve, né? Você vai informar a ele, olha, e é bom que faça isso no momento da chegada do condômino na Assembleia. E eu vou dar aqui um exemplo de um pecado que eu cometi, né, que eu aqui faço isso sem o menor pudor, né, até para que esses exemplos negativos também devem ser emprestados para que ninguém corra o mesmo erro que uma pessoa que eu corri. Eu estava numa Assembleia de condomínio, fui chamado para uma Assembleia de condomínio, um prédio grande, 120 unidades, na Assembleia tinham mais de 50 unidades, né? E eu era o responsável, fiquei meio responsável junto com o presidente de observar, né, as pessoas que estão chegando e que estavam assinando a lista de presença. E aí que chega uma senhora, só que aquela senhora, né, aquela dona Benta, aquela senhora que, né, uma cara de senhora boazinha, uma senhora fofa, amada, dona Benta mesmo, tipo do papel amarelo, né? E ela, quando assinou, colocou em idade dela, estava devendo uma cota condominial. Eu, caramba, né? Eu fiquei com pena de falar para ela, olha o pecado, fiquei com pena de falar que ela não poderia participar deliberativamente da Assembleia porque ela estava devendo uma cota condominial. Resolvi me silenciar e rezei, bem, talvez o voto dela não vá ser assim tão contundente assim, né? Então, deixa ela votar, enfim. E a Assembleia rolou, só que eu não sabia de um fato, que a Assembleia estava cheia, porque na eleição de síndico tinha disputa, né? Eles estavam fazendo campanhas com 2 candidatos a síndico do condomínio e estava um pouco dividida, né? Estava um pouco dividida ali a preferência da Assembleia. Quando a votação para síndico foi aberta, e os votos começaram a apresentar, e a votação foi nominal, eu comecei a ver que estava quase ali chegando ao empate. Quando chegou e eu pulei na chamada aquela unidade, porque ela estava o quê? Não quite. Terminada a votação, o presidente indaga, o presidente faz infeliz indagação. Todo mundo votou? A senhora levanta o braço, lá ao fundo, né? Eu não fui chamada. Bem, a dona Benta virou pulca.
né? Porque ela esbravejou na Assembleia quando eu falei que ela não podia votar porque não estava vítima das obrigações condominiais. Isso é um absurdo, o senhor está me colocando aqui numa situação vexatória, porque o senhor não falou antes, e ela está certa, né? E eu me encolhi, pedi desculpas a ela acabou não votando mesmo, né? Não podia votar, juridicamente não podia, mas eu pequei no sentido de não ter informado isso no momento em que ela chegou na Assembleia e assinou a lista de presença. Então esse é o momento, nós chegarmos no devedor que está na Assembleia e apresentarmos que ele não vai poder participar deliberativamente em razão da sua situação de não estar quite com o condomínio. Uma outra polêmica que se abre é se o condomínio não quite pode ser candidato a algum cargo na administração do condomínio, seja síndico, seja conselheiro, fiscal ou consultivo, né? A lei, ela cerceia o direito de votar, mas não cerceia o direito de ser votado, né? Mas a lei cerceia o direito de participação deliberativa. Entendo eu que esse cerceamento produz efeitos também no ato dele se candidatar a um cargo da administração do condomínio. Portanto, o condomínio não quite não pode participar também do pleito de candidatura a cargo eletivo na administração do condomínio. Então não pode ser candidato a síndico, não pode ser candidato a conselheiro, fiscal ou consultivo em razão do cerceamento da sua participação deliberativa. Evidentemente que esse tipo de interpretação fica muito mais cômoda se estivermos na convenção condominial. A recomendação que a gente dá para quem está produzindo convenção condominial, deixar clara esse tipo de proibição, de ser candidato o condômino não quite. Mas, em que pese a inexistência de uma norma clara e objetiva na convenção, entendo eu que a interpretação extensiva que se dá ao cerceamento e participação deliberativa produz efeitos também à eventual vontade do não quite de se candidatar a um cargo na administração do condomínio. Então não pode ser candidato a cargo na administração do condomínio. A outra discussão que se abre, inclusive teve uma decisão recente no STJ, isso aí chegou ao STJ, né? Com relação ao dirigismo, ao destinatário da norma que trata do direito de votar e participar da Assembleia. Agora está lá sobre o direito do condômino, mas esse direito deve ser interpretado à luz da unidade ou à luz do condômino. Por quê? Nessa decisão do STJ, foi uma matéria na qual o condomínio queria que fosse anulada a votação de um condômino numa Assembleia que era propriedade de 3 unidades. Ele estava devedor em uma unidade, mas era adimplente nas outras 2 unidades, né? E o condomínio não queria que ele votasse na Assembleia, até pelas 2 unidades para o qual ele era adimplente, entendendo que, como a lei é dirigida ao condômino, condômino não estava quite como unidade, portanto não poderia participar da deliberação da Assembleia para nenhuma, nem para as outras 2 unidades para a qual ele era adimplente. E não deixou. O condomínio entrou com ação judicial para anular a Assembleia, né? Entrou com ação para anular a Assembleia e foi bem sucedido nessa ação judicial, evidentemente, né? E ali o STJ foi claro no sentido, e eram decisões também dos tribunais inferiores, tanto o juízo monocrático, o juízo de piso, como também o Tribunal de São Paulo e depois, né, o STJ, o entendimento foi de que o destinatário, né, na relação jurídica, a relação jurídica estabelecida no condomínio é com a unidade, né, é com a unidade autônoma, e que é representada por um condômino. A unidade é representada por alguém. Então ela é destinatária de todas as normas de prevalência no momento de estabelecer o direito do condômino. Então, se ele estava adimplente com as 2 unidades, ele poderia perfeitamente votar por essas 2 unidades nas quais ele estava quite com as obrigações condominiais. Evidentemente, qualquer unidade não quite, não poderia votar. Então, o condomínio ele errou, ou seja, a Assembleia errou ao proibir a participação deliberativa desse condomínio, inclusive para aquelas unidades para a qual ele era adimplente. Então, eu permito a participação para quem tem mais de 2 unidades, permito a participação votante daquela unidade na qual o condômino ele é adimplente no condomínio. A outra discussão
que se abre é com relação à compra de créditos do condomínio. Tem havido algumas empresas, né, e isso tem crescido, né, no Brasil de uma forma geral, já chegando aqui ao Rio de Janeiro. Eu já tive contato com 2 empresas que estão comprando créditos dos condomínios, ou seja, fazendo cessões de crédito das cotas condominiais inadimplidas. Não quero entrar na discussão se isso é bom ou se é ruim, apenas alerto como parêntese, cuidado dos síndicos, cuidado dos condomínios no momento de definir se é conveniente ou não ceder esses créditos. É uma questão apenas de desvelo que eu abro para vocês, para não serem seduzidos, né, de uma forma rápida e séria de decisão no momento de serem procurados por essa empresa. Mas tem empresas que estão ali comprando crédito. O que é isso, né? Você tem cotas condominiais da empresa no condomínio, nós limitamos R$50 mil de débitos condominiais, a empresa vai lá e compra esse crédito com deságio, evidentemente, né, tem que ter a rentabilidade da empresa, entre 50 mil, por exemplo, ela dá ao condomínio R$40 mil, e essa empresa passa a ser o quê? A credora dessas cotas condominiais. Então, ela dá os 40 mil, nesse exemplo, né, nessa figura de retórica, ela dá os 40 mil e ela passa a ser, então, a credora, ela vai buscar o crédito com as unidades que estão inadimplentes. E aí, isso já se abriu, essa discussão já se abriu, como ficam os devedores na relação de assembleia condominial? Porque as unidades estão ali ainda, o quê? Em aberto, né? Mas não é mais o condomínio credor dessas cotas condominiais. O condomínio ele cedeu esses créditos e agora foi estabelecida uma relação pessoal, obrigacional pessoal, entre o quê? Entre a empresa, que é a cessionária do crédito, e o quê? As unidades, os condôminos inadimplentes com a cota condominial. Foi estabelecida uma relação pessoal. Portanto, agora, essas unidades vão poder o quê? Participar e votar nas assembleias perfeitamente. Na relação jurídica entre o condomínio, elas estão quites uma vez que o condomínio aceitou o aporte de capital para receber o crédito inadimplido dessas unidades. Então elas passam a ser quites com as obrigações condominiais. Outra discussão que se abre também é com relação à participação das unidades cujas cotas condominiais estão prescritas. Né? E aí eu abro uma polêmica que talvez seja um divisor de águas em alguns entendimentos. Por força de uma decisão do STJ, inclusive a primeira decisão foi em 2011, se eu não me engano, 2011 ou 2013, mas que agora já tem demanda com efeito repetitivo do próprio STJ em 2016, o prazo de prescrição para a cobrança de cotas condominiais, agora esse prazo de forma consolidada, não admitindo mais nenhuma discussão, o prazo de prescrição é quinquenal, é de 5 anos. Esse é o prazo que o STJ entendeu, entendendo que a cota condominial é uma dívida líquida, oriunda de instrumento público ou particular, que está disposto lá no artigo 206, artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, que trata da prescrição quinquenal. Então, prescreve em 5 anos a dívida líquida e oriunda de instrumento particular. Então, o STJ entendeu que a cota condominial é uma dívida líquida, isso agora ficou cada vez mais fortificado, como falou o Feijó, em razão do que o Código de Processo Civil acabou inserindo a cota condominial como sendo um título executivo extrajudicial com a característica de liquidez, né? O elemento liquidez é um elemento definidor do título executivo extrajudicial, foi dito aqui com muita propriedade. Então, o STJ entendeu que a dívida condominial é líquida e é oriunda de instrumento público ou particular. O instrumento público, a convenção condominial, e o particular, a ata da Assembleia, que estabeleceu, né, através da previsão orçamentária, né, o modo de pagamento daquela cota, o valor daquela cota, a forma de rateio, etc. Então, a cota condominial prescreve em 5 anos. Esse é o prazo prescricional que todo condomínio deve atender com muito cuidado para que não fique inibido de cobrar judicialmente a cota condominial inadimplida. Mas, né, até que o STJ entendesse dessa forma, muitos condomínios esperaram, né, alguns condomínios cochilaram, esperaram mais de 5 anos para entrar com as ações de cobrança. E foram surpreendidos, que até a consolidação dessa decisão, o entendimento majoritário é que o prazo de prescrição era de 10 anos.
era o prazo de prescrição decenal, que era o prazo de prescrição comum previsto no artigo 205 do Código Civil. E aí alguns condomínios foram surpreendidos com a mudança da jurisprudência, entendendo que a prescrição é quinquenal, e muitos esperaram e tiveram cotas condominiais inadimplidas, prescritas, desculpa. E aí, como ficam essas cotas condominiais, como fica essa unidade, como fica esse condômino no ambiente condominial no momento da Assembleia. Por quê? Por que da polêmica? Porque a prescrição, ela produz um efeito processual, mas não produz um efeito material. Sendo mais claro, qual é o efeito da prescrição? O efeito da prescrição é retirar do credor, retirar do condomínio, a possibilidade de cobrar a cota condominial na justiça. Ele não pode mais se servir do judiciário, ele não pode mais se servir do Estado para cobrar aquela dívida. Mas a dívida permanece, a dívida ela não está o quê? Quitada. Na relação material, a dívida continua existindo. Eu não posso cobrar judicialmente. Tanto é que, se essa unidade, ela, mesmo que com cotas prescritas, alimentamos que hoje, 2018, tem uma unidade que está devendo cota condominial de 2013 para trás, eu não vou poder o quê? Entrar com ação judicial para cobrar essa dívida, porque ela está prescrita. Mas o débito ainda existe. Eu até posso, muito bem, não conceder o nada consta de venda, de alienação dessa unidade, porque ela permanece com cotas prescritas. Então, como fica essa unidade com cotas prescritas numa assembleia condominial? Como fica esse condômino numa assembleia condominial? Há vozes, há advogados e há doutrinadores que entendem que, uma vez que o condomínio não ajuizou a devida ação de cobrança, ele deve permitir a participação e o voto dessa unidade na Assembleia Condominial. Que o condomínio ele mandou uma mensagem ao condômino que aquela dívida não era tão importante assim, que a cobrança daquela dívida não era tão relevante para aquele ambiente condominial, portanto, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, em razão dessa relação, esse condômino está na plenitude da participação e do voto na Assembleia. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que, em razão da prescrição produzir efeitos meramente processuais, retirando do credor, como eu disse, a possibilidade de servir do Estado para cobrar a sua dívida, mas a dívida permanece na relação material, essa unidade, esse condômino permanece cerceado dos seus direitos de votar e de participar das assembleias condominiais. E digo mais, eu digo que o condomínio, mesmo com cotas prescritas, deve continuar movimentando a máquina de cobrança administrativa, mandando cartas para esse condômino, tentando chamar para acordo, nunca se afastando da cobrança ordinária que o condomínio faz e executa com qualquer outra unidade. O condomínio deve continuar permanecendo, para sempre mandar uma mensagem ao condomínio que o condomínio reconhece que a dívida existe, que o condomínio quer que essa dívida seja paga, mesmo que não possa cobrar judicialmente, o condomínio ele reconhece que a dívida ainda não está liquidada. E isso fica claro para que numa assembleia condominial essas cotas elas ainda sirvam para cercear esse condômino de votar e de participar das assembleias. Esse é o meu entendimento. Então, por favor, mesmo com cotas prescritas, elas devem ser mantidas ainda no cadastro de relação em aberto que o condomínio mantém, seja com a administradora ou em autogestão, porque ela permanece ainda sendo uma dívida a ser cobrada e esse condomínio permanece com algum dos seus direitos cerceados em razão desse não pagamento. E a outra polêmica que se abre, essa também com vários divisores de água, essa da briga, inclusive. Como fica a participação do condômino não quite quando ele celebra acordo com o condomínio? A gente sabe que a gente está num ambiente cada vez mais de aumento de acordos celebrados entre condomínios e condôminos devedores. Até em razão do Código de Processo Civil, tem alçado a cota condominial como sendo um título executivo extrajudicial, e esse tipo de mensagem
acabou produzindo um efeito psicológico positivo ao condômino, porque ele agora pode ser executado, então ele agora está procurando cada vez mais o condomínio para poder celebrar um acordo. Medições feitas Rio e São Paulo já apresentaram queda no número de proposições de ações de cobrança de cotas condominiais, caiu, né, a distribuição de ações de cobrança de cotas condominiais, então tudo leva a crer que aumentou então os acordos extrajudiciais realizados entre as administrações condominiais e os condôminos não quis. Portanto, é muito importante agora essa definição. O condômino que celebra acordo pode votar e participar da Assembleia ou não pode votar e participar da Assembleia. Então está lá, o condômino está devendo 8 cotas condominiais, procura a administração do condomínio e pactua, né, um parcelamento para pagar essas 8 cotas condominiais, no exemplo, em 5 vezes. Está em dia com a primeira parcela, em dia com a segunda parcela, em dia com a terceira parcela, e antes do vencimento da quarta e quinta parcelas é realizada uma Assembleia Geral Extraordinária, ordinária, uma Assembleia, enfim. Esse condomínio em dia com o acordo e também com as cotas de incendas, antes que alguém pergunte, né, não só está em dia com o acordo, como também em dia com as cotas de incendas. Ele tem resgatado o direito de votar e participar das Assembleias Condominiais, ou não. Há vozes que entendem que há sim, né, o direito desse condômino, ao resgate do direito desse condômino de votar e participar das assembleias. Quem defende esse tipo de tese entende que no momento que o condomínio celebrou um acordo com esse condômino, ele praticou o que disse que é novação, né? Novação é um instituto jurídico previsto no Código Civil, desde o primeiro Código Civil, desde o Código Civil de Bevilacqua, o Código Civil de 1916, que trata da geração de uma segunda obrigação em razão do falecimento de uma primeira, ou seja, uma segunda obrigação, ela acaba sendo originária em razão de um novo pacto estabelecido entre credor e devedor para cumprimento de uma obrigação primária. Então surge uma obrigação secundária, uma obrigação originária, em razão de um novo pacto que é estabelecido entre credor e devedor. Em razão dessa nova ação quer dizer nova obrigação, né, a gente não mais investiu o cumprimento da primeira obrigação, que ela não existe mais, e passamos então a investigar o cumprimento da segunda obrigação. Então, como o condomínio, nesse entendimento, praticou novação ao estabelecer o acordo com o condômino no pagamento daquelas cotas condominiais, e ele está em dia com o pagamento desse acordo, tem resgatado então o direito de votar e participar das assembleias condominiais. Esse é o entendimento de quem defende a possibilidade do condômino de votar e participar, tendo celebrado acordo com o condomínio. Respeitando esses entendimentos, né, o meu é o contrário. Eu sigo a segunda linha, eu sigo o segundo entendimento, que é o que não, né, o acordo para pagamento da cota condominial não faz com que o condomínio inadimplente resgate o direito de votar e de participar nas assembleias condominiais. E eu defendo com algumas linhas, né, com algumas armas aqui, esse meu entendimento. O primeiro deles é que não há, a meu sentir, a novação quando o condômino pactua com o condomínio um acordo para pagar as suas cotas condominiais. E eu falo isso em razão, inclusive, das modificações, das pequenas, mas sensíveis modificações que o Instituto Novação passou a ter no atual Código Civil. No Código Civil anterior, no Código Civil de 1916, a novação estava situada no capítulo do Código Civil, aliás, no título do Código Civil, que tratava dos efeitos das obrigações. Então nunca ficou muito clara a intenção das partes quando elas novavam a dívida. Ela extinguir a outra para criar uma nova, né? Era essa a intenção das partes. Isso nunca ficou muito claro no Código Civil anterior. Agora a novação ela foi deslocada, ela não está mais no título que trata dos efeitos das obrigações. A novação está agora situada no atual Código Civil, no título que trata das extinções das obrigações. Então está claro agora que inovação é uma espécie de pagamento, é uma espécie de extinção da dívida.
Ou seja, quando as partes elas celebram uma novação, quando elas pactuam uma nova obrigação, a intenção das partes agora é o quê? Extinguir a obrigação primária. Ou seja, elas não mais consideram aquela obrigação primária. Elas extinguem aquela obrigação primária e passam a considerar apenas o cumprimento da obrigação secundária, aquela que foi originada da novação celebrada das partes. Então, o efeito da novação hoje é extinguir débito. É extinguir dívida, né? E não mais se presume a inovação. E esse tipo de entendimento está muito claro, inclusive, na redação que está no artigo 361 do Código Civil. A redação do artigo 361 do Código Civil diz o seguinte: não havendo ânimo de inovar, não havendo vontade de inovar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira. Ou seja, não havendo vontade de inovar, e essa foi a segunda inovação do Código Civil do Instituto de Inovação, não havendo vontade de inovar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira. Ou seja, as partes elas têm que manifestamente, de forma escrita, estabelecer que, a partir desse pacto, a partir desse acordo, estamos aqui celebrando uma novação nessa obrigação. Tem que estar claro isso. Isso estando pactuado, as partes então sabem o quê? Que aquela primeira obrigação não mais existe. Ela foi extinta, ela produziu efeito de extinção e passou a prevalecer apenas a segunda obrigação. Mas se isso não estiver escrito, a novação não pode ser presumida, né? Então a segunda obrigação está simplesmente confirmando a primeira e não se trata então de inovação. Ora, meus senhores, quando um condômino procura o síndico do condomínio, a administração condominial, para pactuar um acordo, para pagar aquela cota condominial, há uma intenção das partes de extinguir a obrigação ou há uma intenção das partes apenas de repactuar um meio para que essa mesma obrigação seja cumprida? Meu sentir, fica claro que a intenção das partes é o quê? É apenas estabelecer uma possibilidade da mesma obrigação ser cumprida, mas a obrigação permanece, só que agora sendo paga de uma outra forma, mas a primeira obrigação continua sendo prevalente. Portanto, não há que se falar em inovação. A não ser que no pacto, a não ser que por escrito, o condomínio queira colocar inovação, né? Mas aí é algo que eu não recomendo de forma alguma, até porque isso até tumultua processualmente depois para cobrar esse débito. Cria um tumulto processual para cobrar esse débito, né? Há quem entenda, a gente sabe que a cota condominial adimplida provoca inclusive a penhora do imóvel, né? O manto sagrado da impenhorabilidade fica despido, que está na lei 9.009 de 90, né? Dizendo que o bem de família, aquele bem único que serve de residência para uma família, não pode ser penhorado para garantir dívidas daquele proprietário de bem. E o artigo 3º dessa lei 9.009 estabelece 7 exceções, né? São 7 dívidas que, se contraídas por esse proprietário, esse bem de família poderá ser penhorado, ou seja, o bem fica despido do manto da impenhorabilidade caso esse proprietário do imóvel venha contrair uma dessas 7 dívidas. E uma dessas dívidas qual é? Dívidas relativas ao imóvel, que é a cota condominial. Só que se eu entrar com uma ação para comprar o pacto de inovação, eu estaria talvez desnaturando a natureza dessa obrigação e fazendo com que até a própria propriedade, uma vez que o processo chegue na execução, essa unidade sequer possa o quê? Ser penhorada. Eu estou entrando com uma ação para cobrar o quê? Um contrato de inovação, né? E não uma cota condominial. Então, não recomendo de forma alguma que em nenhum acordo celebrado o condomínio pactue inovação daquela dívida, porque está extinguindo as cotas condominiais, estaria o quê? Criando um novo pacto que poderá ser um ambiente propício para um advogado defender a impenhorabilidade dessa unidade numa eventual ação judicial. Então, e o outro pilar da qual eu defendo que o condomínio que celebra acordo continua cerceado do seu direito de votar e participar das assembleias, isso eu falo disso já há muitos anos, né? Até antes do Código Civil, agora no Código Civil ficou mais fácil, em razão das modificações provocadas no Instituto de Inovação, mas eu já defendia essa impossibilidade em razão da própria natureza da cota condominial. A cota condominial é uma natureza própria terreno de trato sucessivo, de trato periódico, ou seja, eu cumpro sucessivamente com o meu dever de pagar a cota condominial, não numa relação contratual,
numa relação de propriedade, através de trato sucessivo, mensalmente. Né? Então, nesse mês de setembro, tenho que pagar a cota condominial de setembro, o quê? Para contribuir com a manutenção e conservação e funcionamento do condomínio no mês de setembro. No mês de outubro, eu tenho pago a cota condominial para que a minha contribuição sirva o quê? Para manutenção, funcionamento e manutenção do patrimônio comum no mês de outubro, e assim sucessivamente. Se eu estou devendo cotas condominiais pretéritas, admitamos que eu estou devendo de janeiro, fevereiro, março e abril, e procuro a administração do condomínio para celebrar um acordo para pagar esses 4 meses agora, daqui para frente. Né? Eu ainda não integralizei o meu capital, não integralizei a minha contribuição com os demais condôminos. Ou seja, agora que eu estou concluindo a minha participação obrigatória da contribuição da manutenção do que aconteceu o quê? Em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Os condôminos fizeram isso por mim e eu agora estou integralizando esse capital para ficar o quê? Numa relação isonômica com esses condôminos. Então, em razão dessa natureza sucessiva, eu só vou ter igualdade de contribuição patrimonial com os demais condôminos quando eu terminar de pagar o meu acordo e integralizar o capital daquilo que eu deixei de pagar em períodos pretéritos. Portanto, eu ainda permaneço ainda não quite com as obrigações e permaneço ainda sem poder votar e sem poder participar das assembleias. A gente tem que entender que a norma deve ser interpretada à luz de quem ela visa proteger. E quem ela visa proteger aqui é o quê? O condomínio quite. A norma visa proteger quem está em dia, a norma visa proteger quem tem pontualidade. Muita gente defende, mas se você celebrou acordo com o condomínio, isso foi uma discussão que eu travei com um importante advogado carioca aqui, no fórum anterior, se você celebra acordo com o condômino, aceita acordo com o condômino, e depois cerceia o direito dele participar da Assembleia, você está violando a boa-fé objetiva da relação. Porque se você aceitou o acordo, você está aceitando o novo pacto, portanto, você mandou a mensagem ao condômino de que a relação entre vocês ficou resgatada. Né? A boa relação entre o condomínio e o condômino ficou resgatada, porque foi celebrado um acordo. Então, não deixar que ele participe e vote na Assembleia está violando a boa-fé dessa relação. Para quem gosta de utilizar a boa-fé para tudo, né, eu diria que a boa-fé desse condomínio já foi violada, ele violou a boa-fé no momento que ele não pagou as cotas condominiais pretéritas, não atendendo as obrigações para o qual ele é demandado de forma positiva pela legislação para contribuir com o patrimônio comum. Então, ele violou a boa-fé na relação. Ele primeiro violou a boa-fé na relação. O dirigismo da norma está, de novo repetindo, está para quem está quite com as obrigações condominiais. Essa relação de boa-fé foi violada em momentos pretéritos, no momento que eu não participei como deveria participar para a manutenção da coisa comum. Portanto, pactuar um novo acordo com o condômino e não deixar que ele vote em assembleia condominial, em momento algum, ao meu sentido, está violando boa-fé objetiva nessa relação de forma alguma. Então, portanto, permaneço defendendo o cerceamento de votar e participar do condômino que eventualmente celebra acordo com o condomínio, até que ele integralize esse acordo, até que ele quite com esse acordo. E a última discussão está com relação à possibilidade desse condômino não quite de convocar assembleias condominiais. A gente sabe que uma das formas de convocação de uma assembleia condominial é através da assinatura de 1/4 dos condôminos, requerimento feito por 1/4 dos condôminos. A assembleia pode ser convocada pelo síndico, está lá o inciso, o artigo 1348, inciso 1, que compete ao síndico convocar a Assembleia, e o 1355 do Código Civil diz que as Assembleias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. E aí, brota na sua mesa um requerimento de convocação de Assembleias com assinatura de 1/4 do condôminos. E nós sabemos que convocação de Assembleia por 1/4 do condômino nunca é uma Assembleia feliz. Eu nunca, nesses 27 anos de atividade, eu nunca me deparei com um requerimento de assinatura
de uma convocação na Assembleia por um quarto, cuja ordem do dia é elogios ao síndico. Eu nunca vi isso, né? Deliberação sobre o aumento da remuneração do síndico, né? Eu nunca vi isso, né? Convocação na Assembleia por um quarto é o quê? Destituição do síndico, né? Prestação de contas, né? Não é isso? Né? Auditoria nas contas do síndico, é só guerra, né? Assembleia de um quarto é só guerra. E por ser uma Assembleia sempre muito nevrálgica, né? Sempre muito nervosa, uma Assembleia que já vacina a tensão, né? Quando ela vai ser realizada, há um cuidado extremado na análise da probidade daquelas assinaturas, né? A lei fala que um quarto dos condôminos é que tem capacidade jurídica para participar desse requerimento de convocação de uma Assembleia. Então, primeira informação, evidentemente, que só proprietários é que podem participar desse requerimento de convocação de chamamento a uma Assembleia Condominial. E a segunda indagação, que é o que nos cabe aqui em destaque nessa nossa apresentação, é se o condomínio não quite pode participar desse requerimento de chamamento, de convocação de uma Assembleia Condominial. Existem também entendimentos, há inclusive decisões judiciais que entendem que o condomínio não quite também não pode participar da lista de assinaturas, não pode ser signatário da lista de requerimento de convocação de uma Assembleia. Esse entendimento ele tem a seguinte senda: ele entende que o condômino não quite, ele começa a sua participação no momento do requerimento de convocação da Assembleia. A lei inicia a participação do condômino na Assembleia. E como o Código Civil, como eu disse, no inciso 3 do artigo 335, cerceia o direito de participação, está cerceado também o direito desse condômino de participar da lista de signatários para a convocação dessa Assembleia, porque ali ele dá o start de participação do condômino na Assembleia. Eu não entendo dessa forma, né? Eu, na verdade, respeitando também esse entendimento, eu sigo a linha do entendimento majoritário, inclusive consolidado em algumas decisões judiciais pelo Brasil, tribunais do Brasil, em pesquisas que eu fiz. O entendimento majoritário é que o condômino não quite, ele pode sim participar da lista de requerimento de convocação de uma Assembleia feita por um quarto de condôminos. Esse entendimento, ele migra na seguinte definição, que o cerceamento do artigo do 335 é de participação na Assembleia Condominial, e não naquilo que precede a Assembleia Condominial. A lei fala que é cerceado o condômino direito de votar e de deliberar na Assembleia. A deliberação e a participação deliberativa do condômino só ocorre no quê? No momento que a Assembleia está sendo realizada. O ato de deliberar não é o ato de convocar. A deliberação ela ocorrerá no momento em que a Assembleia será realizada. Ali sim, ele está com o seu direito cerceado de participar deliberativamente. Mas na convocação de uma Assembleia não se delibera absolutamente nada. A convocação de uma Assembleia estabelece o que será deliberado naquela Assembleia. E não há, então, na lei nada que cerceie o direito do condômino de participar do chamamento dessa Assembleia, porque a deliberação não ocorrerá, não está ocorrendo ainda. Ela irá ocorrer no momento em que a Assembleia for realizada. Então, nesse momento, não se investiga na análise da lista de signatários de convocação de uma Assembleia se a unidade está quite ou não está quite para a cota condominial. Isso é irrelevante. Deve-se investigar apenas, né, se o condômino, se o signatário realmente é o proprietário titular dessa unidade com capacidade jurídica para participar desse pleito de convocação de uma Assembleia. Portanto, os não quites, eles, a meu sentir, eles têm sim o direito de participar da lista de signatários para votar nesta Assembleia Condominial. Minha querida Flávia, né, cumpriu o tempo regimental de forma bastante obediente. Destaquei alguns pontos relevantes com relação a esse tipo de participação do condômino não quites em Assembleia. Estaremos aqui no workshop mais tarde, portanto, renovo aqui o pedido das perguntas sejam feitas. Agradeço a atenção, o carinho, o respeito de todos. Muito obrigado. E algo que falhei será corrigido no workshop. Muito obrigado.